Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo, aproveitando para mandar um abraço para Edi, seja bem-vindo. Sejam todos acolhidos, sintam-se abraçados nessa noite. Hoje é dia 19 de agosto de 2020 e todas as quartas-feiras nós fazemos o nosso curso de Espiritismo e aproveitamos também para mandar um abraço para Denise, saudade, Denise. Nós utilizamos para o nosso curso essa apostila, que é a apostila da Federação Espírita Brasileira, é o ESD, é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tomo 1, ou melhor, tomo único. O tomo 1 é para o primeiro ano. Nós estamos usando esse aqui, o tomo único, e quem desejar pode adquirir pelo site da Federação ou pode baixar gratuitamente também pelo site da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos começar fazendo uma reflexão em cima de uma mensagem, é uma prece dos cristãos. E ela se encontra no livro 50 anos depois, através do Espírito Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. A prece dos cristãos está na primeira parte, no capítulo 7, nas festas de Adriano. E a prece vem dizendo: dá-nos, Senhor, que nós possamos viver a felicidade nas bênçãos da eternidade, que não se encontram aqui, o júbilo de reencontrar-te nos últimos padeceres. Acende em nós os prazeres de bem morrermos por ti. Senhor, perdoa os verdugos de tua doutrina santa. Protege, ampara, levanta quem no mal vive a morrer. A caminho do teu reino, toda dor se transfigura, toda lágrima é ventura. O bem consiste em sofrer. Consola, Jesus amado, aqueles que nós queremos, que ficarão nos extremos da saudade e do amargor. Dá-lhes a fé que transforma os sofrimentos e os prantos nos tesouros sacrossantos da vida de teu amor. Uma prece que continua dizendo: Cordeiro Santo de Deus, Senhor de toda a verdade, Salvador da humanidade, Sagrado Verbo de luz, Pastor da paz, da esperança, de tua mansão divina, Senhor Jesus, ilumina as dores de nossa cruz. Também tiveste o Calvário, de dor, de angústia, de apodo, ofertando ao mundo todo as luzes da redenção. Tiveste a sede, o tormento, mas sob o fel, sob as dores, redimiste os pecadores da mais triste escravidão. Se também sorveste o cálice de amargor e de ironia, nós queremos a alegria de padecer e chorar. Pois, ovelhas tresmalhadas, nós somos filhos do erro, que no mundo do desterro vivemos a te esperar. A prece dos cristãos, quando estavam ali no momento do sacrifício, e que se encontra no livro 50 anos depois, e que possamos, embalados por essa mensagem tão bela, sentindo a presença dos amigos espirituais, compartilhando conosco, nós vamos agradecendo, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade de aprendizado. E te pedimos, Senhor, sê conosco, agora e sempre. Que assim seja.
Queridos amigos, é uma alegria estarmos aqui juntos, com esse propósito de podermos aprender um pouco mais da doutrina espírita. Edir de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, interior do estado do Rio de Janeiro. Olha que bacana. Nós somos cariocas, somos do Rio, viemos de Niterói e agora estamos aqui em Olambra. Mandando um abraço para o Arnaldo. Que bom, Edir. Agradeço as palavras de Edir. Um abraço para a Sueli. Boa noite, Sueli, tudo bom? Leondina, que bom, Leondina, aqui também conosco. Eudócia, muito bom. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, ou melhor, estudo do Evangelho não, hoje é outro estudo, é porque nós temos estudos, nós temos 2 lives por dia, então às vezes dá uma confusão na nossa cabeça, mas hoje é o nosso curso de Espiritismo. Essa apostila nós estamos estudando voltado para o 2º ano, mas todos têm a possibilidade de acompanhar, porque nós estamos fazendo um estudo de uma forma bem simples, para que todos possam compreender essa doutrina tão esclarecedora. Nós estamos falando sobre os médiuns, falando sobre a prática mediúnica, e muitos às vezes podem pensar assim, então nem quero ouvir, porque eu não sou médium, eu não participo de nenhuma reunião mediúnica, mas o conhecimento é importante para todos nós. E, de uma certa forma, Kardec diz, todos nós somos médiuns. E hoje nós vamos ver o módulo 5 da apostila sobre a prática mediúnica e o roteiro 3, porque essa apostila ela é dividida em módulos e roteiros. O roteiro 3, ele fala das contradições e mistificações. E qual é o objetivo? Identificar as causas das contradições e mistificações na prática mediúnica. Nós vimos a semana passada as dificuldades de poder identificar o espírito comunicante. Às vezes ele se apresenta como sendo alguma personagem, mas na realidade não é. E nós hoje vamos dar continuidade a essas reflexões, identificando essas causas das contradições e mistificações. E Kardec ele vem nos trazendo, em O Livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 4, item 36, ele vem dizendo o seguinte: quando começaram a produzir-se os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou dizendo melhor, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida. Kardec vem dizendo, o Livro dos Médiuns é o 2º livro da codificação. E lá, quando ele publica o livro, ele vem dizendo que esses fenômenos, que eram fenômenos recentes, aquele conhecimento, aquele aprendizado que estava surgindo, era tudo ainda muito novo. E o primeiro sentimento que despertava com aquelas comunicações, com aquele intercâmbio espiritual, era o quê? Era o da dúvida. Porque será que realmente é? Será que não é? Quem está se apresentando? E ele continua dizendo, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo. As pessoas iam, observavam aqueles fenômenos e cada um dava a sua interpretação. Interpretava a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Até hoje, o Espiritismo já data de mais de 160 anos, mas quantos ainda vão interpretar os fenômenos espíritas a seu modo, de acordo com as suas ideias pessoais, de acordo com as suas crenças ou com suas prevenções? Não quero nem ouvir falar sobre isso. Eu não acredito em nada disso, mas você já leu, já estudou, já... Não quero saber.
E Kardec continua dizendo, é preciso estar-se identificado com a natureza do mundo invisível e tê-lo estudado por todas as suas faces. Em geral é assim. Quando Allan Kardec tomou conhecimento daqueles fenômenos, o amigo convidou a participar de uma daquelas reuniões das mesas girantes, o que ele fez? Ele observou, ele começou a analisar, ele começou a fazer questionamentos e dali foram surgindo as obras. Mas muitos de nós não queremos ter esse trabalho. Simplesmente, que também não é bom, ou aceitamos logo sem nenhum tipo de reflexão, ou negamos também sem nenhum tipo de análise. E ele diz, é preciso estar se identificado com a natureza do mundo invisível. Esse mundo invisível que ele fala é o quê? Os espíritos. Nós precisamos entender como é que esse mecanismo, estudar todo esse mecanismo para poder compreender. E ele vem dizendo, ainda no livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 27, no item 299. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira. Muitos até hoje têm esse equívoco, acreditam assim, desencarnou, virou santo, desencarnou, agora sabe tudo. Eu queria evocar o meu familiar, porque agora ele vai saber me responder tudo isso. Quando nós vamos estudando, nós sabemos que não é dessa maneira. Quando Kardec também começou a fazer as observações, ele foi deduzindo isso também. Ele foi percebendo que os espíritos, cada um tinha o seu nível evolutivo, tinha a sua forma de pensar, tinha a sua forma de agir. É tanto que no mundo espiritual, quando nós lemos as obras, principalmente de Chico Xavier, através do espírito André Luiz, o que nós constatamos? Há as separações, mesmo no mundo espiritual, aqueles que aqui tinham determinados gostos vão procurar pessoas, espíritos desencarnados também com as mesmas afinidades. O nosso próprio venerável Dr. Bezerra de Menezes, o que ele diz? Nós, os espíritos espíritas. Por quê? No mundo espiritual, tem os espíritos que não são espíritas, tem espíritos católicos, tem espíritos que não acreditam em nada, enfim. E ele continua dizendo, podendo manifestar-se espíritos de todas as categorias, isso está bem colocado, inclusive em O Livro dos Espíritos, quando ele vai mostrando essa progressão que nós vamos passando, o avanço que cada um... Então, tem os espíritos imperfeitos, tem os espíritos bons, e ali ele vai fazendo toda essa divisão evolutiva. Lembrando que espíritos somos todos nós, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E aquela escala ali de progresso dos espíritos serve tanto para nós que estamos encarnados como para os desencarnados. E ele diz, podem manifestar-se espíritos de todas as categorias, tanto aquele que ainda é ignorante, quanto aquele que já tem um grande saber, que pode ser considerado um sábio. E ele vem dizendo, agora no item 303, a primeira pergunta, o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 27, item 303, primeira pergunta. Ele faz uma pergunta, um questionamento aos benfeitores. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. Isso ele afirma, ele faz uma afirmação. Primeiro ele afirma e depois ele pergunta. Primeiro, ele faz a afirmação. As mistificações
é um dos escolhos mais desagradáveis do espiritismo prático. O que é o espiritismo prático? É naquele momento desse intercâmbio espiritual, naquelas reuniões que ele realizava para poder trazer todo esse aprendizado para nós. Aí vem a pergunta: haverá meio de nos preservarmos dele? Haverá meio de nos preservarmos dessas mistificações? E os benfeitores respondem: certamente que há. Para isso, um meio simples, olha só, um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Olha a resposta dos benfeitores, repetindo até para que a gente possa fixar bem o que ele vem dizendo. Há um meio simples, sim, de se evitar as mistificações. É só não pedir ao Espiritismo o que ele não possa dar. Seu fim, o fim do Espiritismo e o fim desse intercâmbio mediúnico, quando nós nos relacionamos com os espíritos numa reunião mediúnica, qual é o objetivo? O melhoramento moral da humanidade. Como o Espiritismo também tem esse objetivo, o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados. Se nós estamos numa reunião mediúnica, nesse intercâmbio dos dois planos da vida, mas com um objetivo sério, um objetivo de cunho moral, ele diz, se nós não nos afastarmos desse objetivo, nós não vamos ser enganados. Se acolhessem com reserva e desconfiança tudo que se afasta do objetivo essencial do Espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. E eu já falei isso várias vezes aqui, até de uma certa forma incomoda um pouco quando a gente vê divulgando aí pelos postes, pelos muros, médium espírita, traz a pessoa amada em 24 horas, aceita o cartão de crédito. Primeiro, pode até ser médium, mas não é espírita. O médium espírita é o médium que trabalha com Jesus. Ele vai ter o objetivo quê? Do cunho moral. E quando ele tem esse objetivo, que é o objetivo essencial do Espiritismo, os espíritos levianos não as tomariam tão facilmente para joguete. Eles podem se aproximar, mas eles vão ter dificuldade. Os espíritos não disseram que não há esse risco, mas vai ser muito mais difícil. E ele continua, a astúcia dos espíritos mistificadores, a astúcia, ultrapassa às vezes tudo o que se possa imaginar. As mistificações podem ter consequências desagradáveis para os que não se achem em guarda. E nós vimos a vaidade do médium, o orgulho, é um fator que muito perigoso para que o médium corra esse grave risco, porque às vezes pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ele acaba sendo obsidiado, acaba sendo influenciado e ele não percebe quando os companheiros vêm alertá-lo, ele não admite. Mas perguntamos, a mistificação sofrida por um médium significa ausência de amparo dos mentores do plano espiritual? Olha que pergunta, né? O médium sofreu uma mistificação, quer dizer que os mentores não estão ali para auxiliá-lo? Será? A mistificação experimentada por um médium traz sempre uma finalidade útil. Nada é por acaso, né? Nada é perdido. Traz sempre uma finalidade útil, que é a de afastá-lo do amor próprio, da preguiça no estudo, de suas necessidades próprias, da vaidade pessoal ou dos excessos de confiança
em si mesmo. Chico Xavier sofreu influências espirituais. E quando ele fala, poxa, Emmanuel, mas você nem me alertou? E o que Emmanuel diz? Chico, a responsabilidade é sua. Você que permitiu. Porque os benfeitores são como os nossos pais. Eles nos conduzem de acordo com a nossa idade. Eles não vão carregar no colo uma criança de 5 anos. Eles vão carregar um bebezinho. À medida que vamos evoluindo, temos que ter a responsabilidade, a seriedade. E para que evite esses escolhos que Allan Kardec já alertava. Agora, o mentor do médium, então, permite que isso aconteça? Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 401 do livro O Consolador, o que Emmanuel nos traz? Ele afirma, Emmanuel, ele afirma o seguinte: os fatos de mistificação não ocorrem à revelia de seus mentores. Os mentores estão ali, estão observando, mas o médium não tem o livre-arbítrio? Ele não deve ter a responsabilidade? Ele não tem que ter disciplina, como o Emmanuel falou para o Chico? Disciplina, estudar, ter uma conduta moral ilibada? Todos nós temos que ter, independente de sermos ou não médios atuantes, médios mais que têm uma mediunidade mais presente. Mas os mentores, sabem, não ocorre a revelia de seus mentores. Mais elevados, mentores não, mas que somente o conduzem, essa situação, à vigilância, à humildade, à prudência. Por isso que os mentores, às vezes, deixam o seu tutelado um pouco de lado, com o seu livre-arbítrio, para ver, ele está sendo vigilante? Ele está sendo humilde? Ele está sendo prudente? É um chamado que cada um de nós precisamos ter. Tem um texto no livro Seara dos Médiuns, através de Emmanuel, o texto se chama discernimento. O significado da palavra discernimento significa o quê? Aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza. Diz assim, fulano, você devia ter discernimento, precisa ter mais discernimento. Você precisa ter mais aptidão para avaliar algo com mais sensatez e clareza. Você precisa ter bom senso, uma capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. É isso que significa discernimento. E Emmanuel nos traz essa mensagem, discernimento, no livro Seara dos Médiuns. Ele vem dizendo, encarecendo a prática do bem, por base da cooperação com os instrutores desencarnados, no campo mediúnico, não será lícito esquecer o imperativo da educação. Não somente ajudar, mas também discernir. Não apenas derramar sentimentos como quem faz do peito cofre aberto, atirando preciosidades a esmo, mas articular raciocínios, aprendendo que a cabeça não é simples ornamento do corpo. Emmanuel deu um puxão de orelha. E a gente lembra quando Jesus diz, não atirais pérolas aos porcos, Emmanuel diz, não devemos atirar preciosidades a esmo, não devemos derramar sentimentos como quem faz isso sem cautela. Não, precisamos ter raciocínio, precisamos pensar. Coração e cérebro, sintonizados na criatura, assemelham-se, de algum modo, ao pêndulo e ao mostrador no relógio. O coração, à maneira do pêndulo, marca as pulsações da vida. Entretanto, o cérebro, simbolizando o mostrador, estabelece as indicações. Emmanuel vem dizendo, precisamos agir.
com a razão e com o sentimento. No trabalho em que se conjugam, um não vai sem o outro. É necessário os dois. Tornemos ao domínio da imagem para a clareza do assunto. Aí Emmanuel vai dar um exemplo. Por que ele está falando isso? Um operário relapso não encontra chefe nobre. Um escrevente inculto não se laureia em provas de competência. Enfermeiro bisonho complica a assistência médica. Aluno vadio é problema para professor. Na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza. Repetindo isso aqui para que a gente possa fixar bem a mensagem de Emmanuel. Porque, às vezes, médiuns se acomodam na prática mediúnica, acham que já sabem tudo e não se importam de estudar, de analisar, de colocar no crivo da razão as mensagens, os conteúdos que vêm através da sua mediunidade. Mas ele diz, na mediunidade, quanto em qualquer outro gênero de serviço, é indispensável que o colaborador se interesse pela melhoria dos próprios conhecimentos, a fim de valorizar o amparo que o valoriza, valorizar os benfeitores, valorizar a equipe espiritual que está ali a postos. Tarefa mediúnica, sustentada através do tempo, não brota da personalidade. Exige burilamento, disciplina, renunciação e suor. Até porque nós sabemos que pouquíssimos médios são missionários. Quando o médio vem com essa missão desse trabalho, é para quitar os seus débitos. Exige burilamento, disciplina, renúncia, suor. A educação confere discernimento. E o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo bem que precisamos fazer. É por isso que Jesus avisou no Evangelho: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. Jesus disse essa frase tão profunda e que eu sempre gosto de relembrar, e eu vou ler mais uma vez para que a gente fixe. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras. E ainda pela mesma razão que o Espírito da Verdade recomendou a Allan Kardec gravasse na codificação do Espiritismo a inovidável advertência, uma advertência que não se esquece. O que o Espírito Verdade nos ensinou? Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Essa mensagem tão bela está lá no livro Seara dos Médiuns, por Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. E nós vamos encerrando a nossa noite de estudo das quartas-feiras, o nosso curso de Espiritismo, desejando que todos nós possamos ter essa vontade, esse empenho para podermos, a cada dia, trabalhando as nossas limitações, as nossas imperfeições, termos a oportunidade de alçarmos voos mais altos. Então desejamos, assim, uma paz infinita no coração de cada um de vocês.